Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Spectra. Com vocês, mais uma vez aqui, Natan, ao meu lado Maria, tudo bom? De fone. Tomei um feedback aqui, vocês coloquem aí nos comentários se vocês concordam, porque a Iris me disse que eu não estava olhando para o público quando eu fazia o anúncio, certo, Não. Iris? Mas eu acho que agora eu entendi. É quando você fala o Natan, você se olha pra... Aqui quem fala é Natan. Sou eu. Então o problema é na hora que fala sobre eu mim. acho que é, porque você fez igualzinho agora. Não era no começo, Não, então. acho que não. É que eu tinha entendido que era perdão. na hora do começo, mas agora foi bem explicado, então se vocês quiserem... Sejam deixem- muito bem-vindos. Isso. Exato. Dessa É vez... só isso, gente. É só sejam muito bem-vindos. Dessa vez, voltamos à nossa formação original, certo? Eu e você apresentando aqui, Pois é. porque recentemente teve trocas aqui, pessoas vieram aqui Mas no nosso... eu gostei de ser Não, se vocês convidada. gostaram também de outras pessoas apresentando o podcast, Os números não mentem. não mentem, Os números é verdade. disseram que sim, gostaram. Mas calma, que eu tenho controvérsias aqui agora. Porque o nosso último episódio com vossa Carol Grassino, que está ali, escondida ali atrás nos bastidores, no escurinho do cinema, foi mais, já passou. Foi? Já passou. Hein? Não, então quer dizer que não foi... né? Carol tá bombando mais que o Inclusive- Lucas. Gostaram. Não. Eu queria dizer, eu vou pegar a informação aqui, ó, agora, em tempo real. Não que isso importe pro episódio nenhum agora, mas... Isso vai ter um corte? Dos últimos é isso? 4 dias, o último episódio do podcast é o mais assistido, considerando os Todos últimos os tempos. 10 episódios que a gente lançou, nos 4 dias após o lançamento, ele é o episódio mais assistido de todos dos últimos... Aê! Dos últimos 4 meses, tá vendo, Carol? Muito bem. Ou seja, Carol tem que voltar pra E cá. o tema é quente. Tem uma cadeira faltando... Tem um espaço restante Carol. aqui. É. Inclusive, o assunto de hoje, já falando do episódio, antes de falar quem tá com a gente aqui, também tem bastante informação de dose repetida, quente. Tem mesmo. tem bastante mesmo. coisa de Tem a ver com hepatotoxicidade. PDE, tem. Acho que a Tem Carol a ver, podia também estar na tem mesa. a ver, Olha lá, gente. risadinha, Podia. risadinha. Tudo tem a ver. A gente chega lá. Toxicologia, A gente chega lá. ciência, clara. Mas, então, voltando... Só não é exata, mas ela Não. é Ela clara. é clara. lógica, ela é tem, clara. ela não tem os seus... Como que eu posso dizer isso de... Variáveis. As coisas se conversam bonitinho, né? Não é... É só saber. Suas inconsistências, né? É só saber. Mas, voltando ao episódio de hoje, o episódio de hoje a gente vai falar bastante sobre impurezas não mutagênicas, que é um tema Até que enfim, né? pouquíssimo discutido. E para falar sobre isso, temos inclusive pessoas internacionais aqui, né? Na mesa. Sim. Temos pessoas internacionais. Na mesa não, né? Não tá dera na não mesa. tivesse na mesa, mas... A gente tá fazendo um online, né? Que faz tempo da pessoa não aparece. Então aqui, a Iris vocês já estão vendo, já ouviram ela falando aqui. Mas quem tá também junto com a gente hoje no episódio? Ari. A Ariane, Ariane. diretamente de Ari Londres. Riveles, Fazia Aí, tempo que não velho. vinha. Oi, gente. Ai, que a mãe saudade. do Júlio. A mãe do Júlio. Virou mãe do Júlio, esquece meu nome. Obrigada. Não, fazia tempo que você não vinha. A gente aqui, inclusive, tinha... A gente nem sabia se a gente ia fazer mais vezes com ela, porque como ela tá longe, a gente ia ter que trazer ela pra cá e fazer. Ela tá Mas sempre aí ela tá com A gente saudade de faz. aparecer, né, Tchati? lá. Não. Então Ah, aí eu a com gente tá saudade fazendo da- um online com você, pra gente discutir um tema aí Saudade. bastante, né, que você interage bastante também. Ela já podia estar dormindo, inclusive, Pois é. nessa hora. Exato. Gravando. O episódio de hoje a gente vai falar sobre empresas não mutagênicas, porque recentemente, quem acompanha principalmente as revistas, as publicações de revistas com foco maior em toxicologia, começou a ser um tema muito citado nos últimos 2 meses, inclusive já saíram 4 papers sobre isso, sobre limites e abordagens de como lidar com impurezas não mutagênicas, se de fato existe um limite conservador, se não existe, tem a história do 1 miligrama que a gente vai discutir aqui ou não. Então, Se é possível ter um limite, assim, né? isso, Diferente do que a gente já tem, né? se é um limite que é aceito, que deveria ser questionado, se não é e tudo mais, então a gente trouxe um dos papers aqui, aí a gente vai discutir a nossa experiência, inclusive, com o que a gente vê na prática aqui também. É uma ideia a gente trazer os outros papers para a gente discutir aqui também. Se vocês quiserem, deixem nos comentários se for um tema que vocês acharem legal. E basicamente é isso. O Leandro vai colocar na tela o paper que a gente vai discutir hoje.
Você vai ter que colocar na tela, Leandro, não tem jeito. Vocês estão vendo aqui na tela já, que é o paper que a gente vai discutir, que é o Analysis of Non-Mutagenic Substance in Context of Drug Impurity Assessment. Few are potent toxicants. Ó, o spoiler aí. Já disse aqui pra vocês, então, que poucas O título já fala. moléculas, poucas impurezas são potentes. Mas antes de começar, Leandro... O que a gente também já sabe na prática, né? Já tendo feito muitos... Calma, você vai ter que falar isso daí. Ainda não vai saber, você vai ter que comentar isso pra gente depois com mais detalhes. Antes da gente falar isso, São Leandro, muitos. quais são os recadinhos que a gente tem que dar? Fica com sono o dia inteiro. Não, só tem que dormir melhor, né? Você nem foi correr, né? Você nem foi correr, acompanhar inclusive. a corrida. Leandro foi fazer um treino comigo hoje. E aí tá sofrendo, Não aguentou. chorando. Não, aí tá chorando, sofrendo aqui. Aí ele falou, pô, eu dormi pouco. Eu falei, quantas horas você dormiu? Ele mostrou o relógio. 5 horas e 20. Aí eu mostrei o meu Errado. também. 5 horas e 40. E eu não tô reclamando aqui. E ele Ah, gente. tá ali. É que eu sou o Cara. que mais carrega peso aqui. Então, Isso é verdade. eu tava cheio de Posso competir com vocês, que eu acho que Você dormiu menos. eu dormi, foi depois das 2 da manhã e acordei 7h45. Não, então você provavelmente deve ter dormido menos. Bom, eu fui dormir 1 e pouco, quase 2, Mas e não foi acordei porque 7h20. eu tinha que correr, Gente, não. voltando aqui. Mas pro voltando, Vamos, Leandro, vamos, recado, vamos. Leandro, recado, Leandro. Obrigada. Durmam, sono é importante. Primeiro recado. Primeiro recadinho, durmam. Segundo Ah. recado, este é um podcast fornecido e favorecido pela Action Research, Patrocinado. patrocinado nossos parceiros. Nossos da parceiros da Axios Seu aqui. linkzinho aqui, se você quiser padrão, quiser caneca Isso. padrão. Padrão e caneca, né? Que Caneca. E uma caneca cheia de padrão. Exato. caneca padronizada, tem o link aqui pra entrar no site deles pra pegar. Se você quiser desconto, não sei se você vai ter, mas você pode chorar. Ó. Mas chora lá pro Sérgio. Vi no Pasteur, o Natan falou que você vai me dar Fala que 28% de desconto. Nossa senhora. Não, aí ele se Uau. vira, ele se vira. Vai chegar até ele, aí ele faz a pós-venda. Aí ele se vira. Eu tô levando o lead. Exato, é verdade. Ele não falou que tinha, que não tinha. Ele falou nem sim nem não. Então vai lá, fala com o Sérgio, gente boa, pega o padrãozinho, uma caneca bonita, que não tá na mão da Iris. Não, hoje não. Hoje eu A tô garota no... propaganda das canecas. Ah, tá simples. E o link tá na descrição, certo? Exato, o primeiro link do vídeo aqui, ó. Tá, perfeito. Segundo recado, Leandro, o que as pessoas têm que fazer pra não esquecer, pra ajudar bastante o projeto, que a gente já tá há 2 anos, quase 3 anos fazendo todo santo mês. 70 episódios. 70 sem faltar episódios. Nenhuma quinzena. Exatamente. E com distribuição extras, às vezes a gente solta episódios adicionais no mês, né, É Leandro? verdade, teve o mês da Anvisa. Da Anvisa, a gente já fez os vlogs em sequência. Também. Que tem mais vlog pronto pra sair aí também, mas a gente tem que esperar um pouquinho pra falar. Mas o que as pessoas têm que fazer, Leandro? Tem que ir lá no YouTube, Pasteuraria, Isso. podcast oficial. Você aperta o sininho, aperta em seguir a gente, compartilha com todo mundo. Cara, olha que podcast ciência da hora, pessoal, gente boa, que é muito bom. Você vai lá no LinkedIn também, se você é do LinkedIn. Pasteuraria Podcast Oficial. Mentira, Não, é Spectrum Spectrum Soluções Científicas. Isso. Aí compartilha também, vai lá que tem todos os posts tem lá também. Ah, não sou do Exatamente. YouTube, não sou do Instagram, você vai estar no LinkedIn. Vai lá no Liquidix, você acha informação também. E aí é só você clicar lá que vai cair direto no episódio, certo, Leandro? Exatamente, vai ter episódio, vai ter os cortes, vai ter conteúdo. Vai lá e compartilha, segue e manda mensagem pra gente. Então, No ó. Instagram, Ah, Pastelaria, mentira. Spectra também, Soluções Científicas. Spectra Soluções Científicas, todos os cortezinhos, os melhores momentos do Pasteur vai estar lá, fora as outras coisas bonitinhas. E o mais importante de tudo também, para não esquecer, no seu agregador de podcast favorito, no Apple Podcast, no Spotify, dá 5 estrelas pra gente. Exato. Avalie a gente positivamente, que isso demonstra que você gosta da gente e faz com que a gente continue fazendo, faz com que teremos mais Sérgios por aqui, que Exatamente. ajuda a viabilizar O melhor programa. podcast de ciência farmacêutica, no caso, Boa, boa, boa. do Brasil. Ah, pode ser um ciência também. Nossa, gente, tá muito nisso aí. Não é? Então, Ele nem, que evolução. A gente nem escreveu ainda. Ó, então não esquece, tá sozinho. no YouTube, ativa o sininho para você saber quando você vai receber novos conteúdos. A gente tem planos aqui de continuar até aumentando a quantidade de conteúdo para entregar para vocês. Se inscreve no canal, que é muito importante pra gente também. Deixa os comentários, interage com a gente pra gente saber que tipo de assunto e informação a gente tem que trazer, certo? E também no Spotify, dá notinha pra gente de 5 estrelas. Se não for dar 5 estrelas, não precisa dar. É isso. Não é isso, Leandro, que você falou? Não perde seu tempo pra Isso. Use tempo pra bondade. Perfeito. E o terceiro e último recado, Leandro, qual O que é? terceiro e último recado é o guia de filtros mais bonito, mais completo
e mais barato, é de graça. A Exatamente. internet brasileira sobre cromatografia dos nossos amigos cromatografando. Isso, Tá exatamente. lá bonitinho, tá tudo aqui, o link. O link também tá aqui na descrição. Tem o guia de filtro, o guia de coluna, você tem link pro curso. Tem o link do curso que eles estão lançando esse mês de novo. Vão lançar o curso novo atualizado sobre cromatografia. Descomplicando HPLC. Definitivo. prático definitivo. Entra Exatamente. lá, aqui no link, fala, eu queria ver as suas aulas gratuitas, pré-curso, tem lá no YouTube que eles guardam lá, tem tudo lá. Conversa Exatamente. com eles, vai lá, vê o guia de filtro, tá com dúvida, fala com o Miller, que ele é muito receptivo, ele adora falar e dá aula. É isso aí, gente. Exatamente. Então, tudo aqui descrito, na verdade, colocado na descrição do canal, do episódio. No YouTube, se for no YouTube ou no Spotify, vai estar tudo na descrição aqui. Se você for no Instagram, você pula lá no YouTube rapidinho, vai estar descrito bonitinho. Perfeito. Bom Bom, programa pra vocês. Tchau. valeu, Leandro. Bom, agora já que o Leandro participou, falou que tá cansado, tá com sono, agora a gente pode começar o episódio para falar sobre isso. O que você ia dizer que você falou assim, que a gente falou aqui que o próprio título do paper fala que as impurezas, elas não são, poucas são potencialmente tóxicas ou tóxicas em forma, um efeito realmente significativo pra gente se preocupar. Não, eu só ia falar que isso também é a nossa experiência aqui quando a gente faz qualificação, né? Eu acho que é um racional que a gente adota. Esse paper é muito, muito foi legal por causa disso e chega às mesmas conclusões que a gente já tendo feito aí, sei lá, Muitas quantas qualificações? algumas, mas a gente já Acho tá que mais vendo 300, quase 300, Mais de 300, Mas mais de 300. esse paper é muito interessante, mas também ele é um paper que a gente tava discutindo aqui antes, gente. É um paper que você tem que ler várias vezes, Sim, dar uma tem que ler absorvida várias vezes. bacana. E por isso que a gente tá aqui. E por isso que a gente tá aqui, porque ele é um paper que tem muita informação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eles tentaram explorar de uma forma bem extensa tudo que foi possível para, assim, conseguir responder aquela pergunta se de fato qual é a preocupação de impurezas não mutagênicas. Por exemplo, eu tenho algum tipo de preocupação adicional além da mutagenicidade? Eu tenho que me preocupar com a minha impureza porque de fato ela apresenta algum potencial ou uma potencial toxicidade? Então, E também comprovar, né, se os limites que são utilizados pelo ICH seriam, estão de acordo ou não. E aí vem aquela nossa crítica que a gente sempre comentou. As agências aceitam hoje, não aceitam? Como que está sendo essa interpretação, né? Então, o paper basicamente ele começa falando sobre uma coisa que é básica, que é simples e que todo mundo vê fazer sentido para todo mundo, é que não dá para a gente pensar numa síntese de um produto farmacêutico ou de um medicamento ou na síntese de um IFA sem falar em impureza, certo? Sim. Elas vão estar lá. Elas sempre vão estar lá. É claro que a gente tem um esforço muito grande, hoje já tem métodos específicos e principalmente em produção de alta escala, de tentar produzir medicamentos em fluxo contínuo, que diminui a quantidade de impurezas e tal, e são impurezas que aparecem em um limite muito menor e tudo mais, mas elas, inerentemente, quase que 100% dos casos, você tem alguma coisa com impureza. E aí a gente tem uma preocupação muito grande entre impureza de produto, impureza de síntese, a gente vai falar sobre isso um pouquinho, a Maria vai falar para vocês, e a gente tem uma preocupação hoje, central mas essa minha impureza ela é mutagênica ou ela não é? E se ela não for mutagênica, todo mundo fala, então beleza, então vamos pra frente. Mas a gente tem que tomar cuidado sobre isso, né? E aí o que a gente tem de guias hoje? A gente tem o ICHQ3A e o ICHQ3B. Se você que está chegando agora, começando a vivência na indústria farmacêutica, tanto na garantia quanto no controle, quanto no desenvolvimento, regulatórios, né, Tiana? Em tudo mesmo. Você provavelmente vai ouvir isso. E já que você vai ouvir isso, eu quero que a Maria faça um overview sobre o ICHQ3A e o Q3B e depois a gente entra sendo um pouco mais específico em relação aos limites, porque os limites são usados no paper para a gente discutir um pouco sobre isso também. Legal. Bom, eu sempre fico com essa parte, né? Alguém tem que falar. Minha participação especial. Quer que eu passe para a Tchatcha? Aí a Tchatcha vai tomar um susto ali. Acho que só para colocar todo mundo na mesma página, né? Então, ICHQ3A e Q3B tratam de avaliação de impurezas. ICHQ3A, impurezas de síntese, que são todas as impurezas e produtos de degradação. E o Q3B, específico de produto, que é focado em produtos de degradação, né? Então, quando a gente fala de limites que são os limites que o ICHQ3A e B trazem,
eles são limites para impurezas não mutagênicas. Acho que esse é um ponto importante, né? Até porque a gente foi aprofundando o conhecimento, entendendo a real toxicidade, todas as preocupações, e esse paper é muito legal porque ele traz bastante isso depois no final, com o passar do tempo, mas, e até por isso, né, que o QCHM7, que trata de impurezas mutagênicas, vem muitos anos depois dos CHs-Q3A e Q3B, né? Mas, e depois acaba tudo se invertendo, né? Que hoje em dia a gente tem que avaliar primeiro a mutagenicidade para depois avaliar todo o resto, né? Que é exatamente o que a gente vai falar aqui hoje. Mas, enfim, de qualquer forma, foram limites definidos com base em todos os princípios descritos aqui e que vem aqui à tona para a gente discutir e entender se é válido, se não é válido, à luz do conhecimento atual, né? Todos esses conceitos. E faz parte também de uma boa qualificação avaliar esses limites, né? Então, não só quando os limites estão maiores, mas também olhar para esses limites tal qual esse HQ3A e Q3B. Então, no final esse HQ3A e Q3B trazem limites que são um consenso de segurança para impurezas. E aqui ele vai desmembrar um pouco isso, como é que isso foi feito e pondo em xeque, talvez, isso daqui. Enfim, eu não vou dar spoiler das conclusões, mas eu acho que esse é o direcionador do paper aqui, né? Principalmente esse HQ3A, porque está trazendo as impurezas não só especificamente produtos de degradação, mas os intermediários de síntese, subprodutos, e assim por diante. Então, os limites são mais restritos do ICH-Q3A, até porque se a gente pensa, né, que dedicado a IFA, e esse IFA vai estar contido dentro do produto, e ali a gente tem uma possibilidade de aumentar essa quantidade de impurezas, a gente precisa restringir no IFA e depois controlar em outros limites também seguros no produto. Isso é uma coisa que a gente sempre discute bastante, inclusive com os clientes, né, Tchatcha? Que sempre tem essa discussão e dúvida, né? Se você controla no limite do IFA no seu produto, se você tem que pensar no do produto. Então, o que você falou faz total sentido. Isso é um clássico, essa discussão que você trouxe. É um clássico quando a gente está falando de monografias farmacopeicas, né? Sim. Porque, às vezes, você tem que controlar um produto de degradação que já vem do IFA, e que a gente sabe que, sendo um produto de degradação, ele vai crescer no produto. E aí, quem tem monografia é só o IFA, né? E às vezes os limites dessa monografia... Acho que até isso, se eu não me engano, a consulta pública da Anvisa trouxe, né? Esse ponto que você está comentando. Exato, aí, de usar os limites... bastante, né, na revisão da RDC 53. De usar os limites da farmacopeia do IFA para extrapolar por limite para o produto acabado. O que é bem delicado até, porque é isso, a gente não sabe de onde é que vieram esses limites das monografias, né? A gente não tem acesso a essas informações, mas a gente acredita que isso tenha sido qualificado de alguma forma. Então, quando esses limites são diferentes de CHQ3A, por exemplo, a gente minimamente precisa... Se a gente aceita a monografia do IFA, a gente precisaria minimamente extrapolar o mesmo limite para o produto, né? Porque não dá para ter uma concentração menor de impureza no produto e uma maior no IFA, né? Sendo um produto de degradação, por exemplo. Enfim, ou qualquer que seja a impureza que vem do IFA, né? Enfim, então acho que esse é um ponto importante que você trouxe mesmo, que gera bastante discussão. Dúvida, e não é um consenso entre a indústria e a Anvisa. Não é uma questão, para mim, não é uma questão científica, é regulatória mesmo, né? Do que se aceita e depois do que não se aceita. Então, isso precisa entrar em harmonia de alguma forma, porque se aceita no IFA, né? Por que o produto... até mesmo porque como você calcula limite... né, de controle de impurezas no produto, também considera a dose máxima diária do IFA. Então, no fim das contas, o mesmo limite pode ser aplicado tanto para o IFA quanto para o produto, que vai corresponder à mesma massa da impureza, né? Se o limite do produto acabado considerasse, por exemplo, a dose máxima diária do produto, né, de uma forma geral, aí pode ser que... nesse caso, que pode acontecer também, né? Porque você pode ter diferenças de dose máxima diária de IFA e... Diferenciados, produtos, né?
Pode mostrar bastante coisas diferentes, pode trazer coisas diferentes. Exato. Em relação ao paper, ele dá um exemplo, vou pedir para eles explicar. Ele dá um exemplo sobre os limites que são determinados, assim, números para vocês, até para vocês entenderem, se vocês estão começando agora, se vocês não trabalham com isso. Como que é o limite dentro do ICHQ3A, que ele inclusive dá o exemplo aqui? Bom, então, o que a Maria estava falando, né, os guias ICHQ3A e IQ3B, eles servem para você controlar suas impurezas no seu produto, seja esse produto IFA ou o produto acabado. Impurezas não mutagênicas. De impurezas não mutagênicas, isso é verdade. Só um adendo. Lembrando que impurezas mutagênicas, gente, a ICH é M7 e tem um valor de TTC, se ela, obviamente, né, ela é mutagênica, você trata com 1.5. É por duração de tratamento. Exatamente, e tem explicação... Isso. Eu entendo que, fazendo nessa comparação entre o ICHQ3A e IQ3B com o M7 ele traz uma discussão muito mais teórica científica de como que você determinou o limite do TTC. Então, eu ia falar sobre isso. Se vocês um dia quiserem um episódio só sobre isso, a gente inclusive traz a estatística para mostrar, porque não é só falar, 1 a cada 100 mil. Não. Talvez tenha que entender o porquê que vem o 100 mil, tal, e a gente... isso é bem explicadinho. Em contrapartida, o do ICHQ3A e IQ3B fica meio no ar, bem né? vago. Da onde que vem esses limites. Então, existe, né, os limites de controle, e mais especificamente aquele que está relacionado ao limite de qualificação, que é quando a gente precisa realmente se preocupar com a toxicidade que a impureza pode vir a apresentar, né? Sim, perfeito. Então, a gente está aqui tratando sobre limite de qualificação para talvez entender qual que é a toxicidade do composto. E o ICHQ3A, por exemplo, então descreve que uma impureza, se tiver acima do limite de qualificação, eu preciso entender as suas eventuais toxicidades, sendo o limite de qualificação definido em relação à dose máxima diária. Então, ou 0,15% da dose máxima diária. Então, se a impureza tiver uma quantidade acima de 0,15%, eu preciso qualificar. Ou se ela estiver acima de 1 miligrama, sendo essa comparação aquele que tiver menor, né? Então, se 0,15% da dose máxima diária resultar numa exposição superior a 1 miligrama, eu preciso controlar essa minha impureza até 1 miligrama. E quando 0,15% corresponder a uma impureza, a dose da impureza menor que 1 miligrama, eu posso usar esse 0,15%. Sendo isso relacionado a uma dose máxima diária de um produto que é até 2 gramas de IFA. Quando a dose máxima diária do IFA é superior a 2 gramas, aí o limite de qualificação cai para 0,05%. Perfeito. Bom, e daí então, justamente fazendo essa, né, no M7 é muito bem descrito de onde que vem o TTC, e no ICHQ3A, por exemplo, não é muito bem descrito de onde que vem esse 1 miligrama. Por que é que tem esse threshold, né, de 1 miligrama tá tranquilo? Isso fica meio confuso. E então esse paper aqui, ele traz meio que o histórico da onde que surgiu esse 1 miligrama e quer comprovar mesmo se 1 miligrama é um limite seguro para eu me preocupar com a toxicidade do composto, né? Eu só acrescentar no sentido de o que ele traz mesmo, né? Assim, ele vai fazer essa... que eles falou, né? Do 1 miligrama dia ser seguro ou não. Ele traz o motivo de onde que vem tudo isso, mas não é só, tipo, não é mutagênica. Ela não é mutagênica, mas que outros tipos de desfechos toxicológicos, ou onde ela se enquadra. Ela pode ser uma não mutagênica, mas ela tem uma toxicidade alta ou não? Será que esse limite de 1 miligrama é o suficiente para ela estar qualificada ou não? Entendeu? E acho que isso então, acho que eu nunca tinha parado para pensar, até quando aconteceu um caso de uma qualificação que abaixo mesmo do limite de qualificação da impureza, ela já era tóxica. Então surgiu, eu falei assim, meu Deus, a gente pode ser que a gente esteja qualificando menos coisas do que deveria, né? Mas aí eu ia falar que esse paper, inclusive, ele surge de um outro paper que até a gente discutiu aqui, que é de um paper que fazia uma análise da toxicidade das moléculas dos fármacos, dos medicamentos, e que nesse caso citava então compostos químicos que eram não usualmente tóxicos. Ou seja, você não esperava a toxicidade daqueles compostos e eles de fato eram. O problema é que o paper, esse outro paper, que eu vou deixar aqui a referência para vocês também no título, que foi a base foi a origem do porquê esse paper foi criado, que a gente está falando agora, ele falava que era muito dependente ainda da avaliação do toxicologista, da interpretação, essas avaliações. E por ter essa nuance de ser dependente, né, apesar de que ficou claro, inclusive, que eram poucas questões, acabou gerando viés. E aí, esse paper aqui que a gente está apresentando para vocês, além de entender se o limite é, de fato,
o limite que a gente está falando, se é bom ou se não é, eles tentaram mapear os alertas estruturais que estariam relacionados com possíveis toxicidades que afetariam o limite do eles avaliam a prevalência, né, da classe química, né? Isso. Tipo, ela é potente, ela não é potente. Então, não necessariamente é só porque ela não é mutagênica que você já ignora o resto. Sim. Inclusive, a gente tem um episódio aqui que a gente falou, ou a gente ainda vai fazer um episódio mais legal sobre isso, mas a gente já falou sobre extraíveis e lixiviáveis aqui. A gente falou recentemente, inclusive, no episódio que a Iris e o Lucas tocaram aqui o podcast, que a gente falou um pouco de extraíveis e lixiviáveis, que existe... Na verdade, existe aqui, a gente também pensa nisso dessa forma, qual critério estrutural você tem que avaliar daquela impureza para realmente chegar numa avaliação e falar ela não é mutagênica, ou ela não é tóxica. Não basta só você olhar carcino e genotóxico, e aí depois você virar e falar, não é, então beleza. Então, porque tem várias outras coisas, e o paper mostra isso. Então, uma das avaliações que ele mostra aqui, por exemplo, não é porque é só não mutagênica que eu vou ter que ignorar, por exemplo, hepatotoxicidade, que eu tenho que ignorar, por exemplo, efeitos de sensibilização. Então, assim, não é mutagênica, não ignoro? Não, porque, inclusive, se sua molécula for sensibilizante, meu amigo, pode ser que seu limite de TTC de 1,5 não seja o suficiente, que é o caso que você acabou de falar, que a gente fez um limite aqui, que a molécula era mais tóxica, já abaixo do limite. Então, a ideia do paper, além de avaliar a potência dessas estruturas e classificá-las, interpretar os limites, se o limite que a gente conhece hoje em dia, que a gente usa, é realmente eficiente para tratar moléculas como essa. E o terceiro foi, então, será que a gente consegue mapear quais são os padrões estruturais químicos que nos levariam a entender se essa molécula é ou não não mutagênica, ou não tóxica? E poderia ser controlada em 1 miligrama? E poderia ser controlada em 1 miligrama? Eu acho que seria. E aí vocês vão ter que ouvir o episódio para saber isso aqui, gente. Eu acho que é bem isso, né? De quando você for qualificar uma impureza, bater o olho nela e perceber. Eu posso usar o limite de 1 miligrama para qualificar ou vou precisar usar um outro? Então, esse paper tem esse objetivo de te dar um overview geral de diversas propriedades do composto que poderiam estar relacionadas à toxicidade e tentar entender e classificar esse composto dentro dessas diferentes potências para entender se os limites do ICH são apropriados ou não para fazer o controle dessa impureza tanto no IFA quanto no produto acabado. Perfeito. Então, esse é todo o background, assim, acho que é um background suficientemente necessário para a gente começar a discutir na mesa os resultados do paper. Antes da gente falar dos resultados do paper, eu vou ser bem breve na parte de metodologia, porque conforme a gente for falando os resultados que são bem interessantes, vocês vão entendendo de onde veio cada coisa. Eu até fico discutindo com a Iris um pouco antes, não desse episódio, mas um pouco antes, se essa é a melhor forma de apresentar paper, mas é que eu fico na dúvida sempre de, se a gente começar a falar o resultado logo depois da introdução, que tem vários papers que são assim, que os métodos são só no final, talvez fique meio perdido. Por isso que eu vou tentar até ser um pouco mais rápido, porque tem muita coisa que o paper faz detalhadamente e que talvez a gente consiga deixar mais fácil para a discussão aqui agora. Então, eles pegam, basicamente, bases de dados disponíveis para poder começar a analisar tudo que tem disponível na literatura relacionado a desfechos toxicológicos. Então, eles pegam a base de dados do Weizsäcker, que é da LASA, eles pegam a base de dados da LeadScope, eles pegam uma base de dados chamada NELMS, uma outra chamada Munro, e eles vão analisando todas as informações que tem de impurezas, de moléculas convencionais, tudo que tem lá dentro, desde ponto de partida, por exemplo, estudos de LOAEL, NOAEL, de estudos X diversos que avaliam diversos desfechos toxicológicos. Diversos desfechos e de doses repetidas, né? Doses assim, repetidas, tudo. Eles utilizam dados de benchmark dose, que é o BMD. Eles analisam também que é através do BMD eles analisam com base no BMDL10. Eles também analisam TDL, que seria Toxic Dose Low, que é um outro tipo de análise. Então, eles pegam todas essas análises, o que eles possuem de disponível, tudo, e transformam para miligramas por quilo por dia, para linearizar o que eles vão observar. A partir daí, eles começam a fazer um corte, porque muita informação acaba sendo meio que perdida nesse meio. Ou seja, tem alguns dados que o ponto de partida não fica claro, então eles cortam porque eles não querem enviesar a pesquisa. Tem estudos que foram feitos
muito estudo antigo, que não era utilizado dentro da forma que hoje é aceito. Então, é feito, por exemplo, com macaco, é feito com cabra, ou que não foi descrito especificamente de forma robusta qual tipo de animal, qual espécie. Então, eles também excluem. Se a unidade que está sendo relacionada do ponto de partida não está em concentração, não está em miligramas por quilo, mas, por exemplo, está em ppm, alguma coisa em porcentagem, eles também tiram. Se a informação que foi utilizada foi feita, por exemplo, com animal rato, por exemplo, e o medicamento não foi administrado por gavagem, mas foi administrado no alimento ou na água, e que eles não conseguem saber exatamente quanto foi o consumo e a exposição, eles também cortam. Isso é muito comum de encontrar em paper de... Exatamente. De toxicidade ainda, nossa, isso é muito comum, porque a forma de exposição que eles fazem é na água, por exemplo, do rato. Vai saber quanto que ele bebeu. Ou na dieta. E aí, quando vai saber como é que você lineariza? Claro, tem outras... Dá até para saber como que ele consome, mas talvez na análise deles, para linearizar todo o estudo em miligramas por quilo por dia, acabou ficando comprometido e eles cortaram isso. Cortaram quando não dá para fazer essa extrapolação, né? Porque tem dados que, assim, se eu administrei na água, mas eu sei quanto que o animal bebeu, beleza, eu consigo traduzir em miligrama por quilo. Eles ainda conseguiram informações, por exemplo, de carcinogenicidade do Carcinogenic Potency Database, que é o da LASA. E aí eles também tentaram pegar o máximo de informação sobre o peso dos animais, sexo dos animais quando foi descrito ou não foi descrito, e também pegaram, deixa eu até ver aqui, consumo de comida ou não ao longo do tempo, tá? Então eles juntaram tudo isso e aí eles criaram um threshold para eles entenderem a classificação de dizer o que é potente, o que não é potente e o que não fica claro como potente. E o threshold é 0,2 miligramas por quilo por dia ou 10 miligramas por dia. E aí eu vou deixar a Iris explicar o porquê. Beleza. Bom, então, né, o objetivo do paper, ao meu ver, é entender se o limite de 1 miligrama dia para qualificação de impureza, para avaliação toxicológica de impurezas, é apropriado ou não. Então, lembrando o limite de 1 miligrama ou 0,15% que a gente acabou de falar no começo do episódio. Esse 1 miligrama dia vem de um valor geral de NOAEL que se estabeleceu, que é 0,02 miligrama por quilo em espécies, em animais de experimentação. E o objetivo aqui, então, é entender se existe existe alguma composto, classe de composto, o que quer que seja, que é mais potente do que esse 1 miligrama. Ou seja, existem compostos que eu deveria controlar menos que 1 miligrama. Então, eles colocaram essa classificação de potente e não potente, considerando uma margem de segurança de 10 vezes o valor que considera-se no Por isso ICH, que é 3 de 1 miligrama para 10 miligramas. Isso. Então, tudo aquilo que tiver um NOAEL ou LOEL abaixo de 10 miligramas, eles vão considerar como um composto potente. Enquanto aqueles que tiverem NOAEL ou LOEL ou benchmark dose, o que quer que seja, que depois tudo foi traduzido para miligrama por quilo, acima de 10 miligramas, eles vão classificar como não potente. Isso. O indeterminado é uma loucura. Que na verdade o indeterminado tem a ver com a faixa do estudo, porque muitas vezes você tem um LOAEL, por exemplo, um LOAEL que tá lá menor que, por exemplo, 100 miligramas. Eu só estou chutando aqui, tá, gente? Valores específicos. Só que significa que menor que 100 miligramas, você não sabe exatamente quando que é o limite que começou aquele efeito. Deveria ser feito um novo estudo com um valor menor de administração, ou de dose, né, de exposição, para você chegar na menor dose ou para você chegar até num NOEL, ou num NOAEL, que aí você não vai ver mais aquele efeito. Então, quando o limite, por exemplo, do LOAEL estava muito acima do threshold que eles colocaram, eles não conseguem saber aonde começa o efeito para garantir se é potente ou se não é potente. Logo, eles colocam indeterminado. Sim. Tá? Exatamente. Foi isso, certo? Foi isso, exatamente isso. Eu até vou colocar tem uma imagem bonitinha aqui que mostra... Dá para tentar entender melhor. Na hora que você explica, na hora que você lê um pouquinho melhor detalhado, dá para você entender um pouquinho melhor sobre isso, porque eles colocam umas faixinhas. Mas o objetivo é esse, né? Classificar o composto como potente, não potente, com base nos valores de NOAEL, né? Então, de doses que causam ou não algum efeito toxicológico ou efeito. Mas acredito aqui que seja mais toxicológico mesmo. Algum efeito adverso, né? Em animais, que seria um limite que é 10 vezes superior àquele que a gente descreve como seguro para estar, né, descrito como impurezas no IFA ou no produto acabado.
E aí eles juntam todas as informações de todas as bases de dados, porque tem bases lá que, inclusive, tem moléculas que se sobrepõem, ou seja, cada um tem os seus dados. Quando acontece sobreposição, eles tentam sempre pegar os piores cenários, ou seja, os cenários mais conservadores, e aí eles juntam tudo, exclui o que é molécula que está, por exemplo, com um metal, exclui molécula que está na forma de sal, que é um sal diferente. Eles fazem uma série de triagens ali, excluem tudo e juntam tudo no final. Eu acho que principalmente eles excluíram tudo que é inorgânico. Inorgânico, exatamente. Sim. Até porque muito das bases de dados que a gente está falando que eles analisaram, não necessariamente tinham estruturas que eram só decorrentes de fármaco. Tinham diversas moléculas, né? E aí eles vão lá para tentar determinar o que é mutagênico e o que não é. Sim, então isso é muito importante. Eles analisam toda a base de dados para saber o que tem de fato dados de Ames e o que não tem dados de Ames. Sim. Porque a hora que eles pegam esses dados e eles veem que é mutagênico, automaticamente não entraria, sai do escopo de CHQ3A e Q3B. Todo mundo concorda aqui, certo? Então eles analisam isso, e aí para analisar, mas aí tem molécula que não tem estudo de Ames. E aí o que eles fazem? Utilizam 2 métodos preditivos que a gente já falou aqui, que é o estatístico e de alerta estrutural. Exato. E aí eles usam softwares diferentes que fazem isso para poder meio que unificar a coisa e não ficar, por exemplo, enviesado. E aí o que importa é que pode ser que sejam softwares diferentes, mas se tiver dos 4 modelos, então são 2 estatísticos e 2 alertas estruturais. Se tiver pelo menos um estatístico dando que é mutagênico e um estrutural dando mutagênico, eles já consideravam como mutagênico. Então eles foram filtrando e excluindo, e no final eles também fizeram um expert review para saber se todas as informações que todos os softwares acabaram prevendo fazia sentido, porque muito do que ficou potente ou mutagênico eles poderiam trazer para não potente se de fato o estudo não era robusto o suficiente, que o caracterizou como potente. Então teve um expert review e, por fim, fizeram todas as análises estruturais, químicas, para poder começar a entender quais eram os alertas estruturais capazes de gerar informação ou gerar conhecimento em relação à toxicidade que a gente não está esperando. E aí eles usaram o Derrick para poder fazer análise estrutural, eles utilizaram a LeadScope para poder fazer predição de toxicidade aguda, toral. Aí eles usaram classificação de Kramer também para poder fazer isso. Eles utilizaram o Classifier, né? Para... O Classifier é só eles... Classificação química. Eles na verdade... É uma taxonomia, os compostos, né? De acordo com seus aspectos... A classe química. Taxonômicos. Perfeito. E, por fim, começaram a avaliar também todas as propriedades físico-químicas para poder tentar achar descritores que correlacionariam com aquele desfecho. Se você não, pode falar. Não é se você não, porque você vai agora entender sim, porque eu vou dar um resumo do que não, mas eu ia falar, se você não sabe o que é descritores ou propriedades físico-químicas, tem episódios que a gente já falou um pouquinho mais detalhado sobre isso. Volta lá para dar uma olhadinha, mas se você quiser mais informação sobre isso, deixa no comentário que a gente prepara um episódio sobre isso para vocês. Qual é o seu resumo? Não, e o que se você não entendeu o que o Nathan disse, em resumo... Então... Se vira, vai ter o paper, não, brincadeira. Em resumo é isso, eles atiraram para todos os lados, tentando entender como diversos aspectos classificatórios dos compostos poderiam ou não determinar sua potência toxicológica, né? Então, foi para o alerta estrutural e tentaram entender, existe algum alerta estrutural que eu consigo realmente entender se vai ser potente ou não potente? Foi por classificação de Kramer. Dependendo da classificação de Kramer, eu consigo então prever, com base na classificação de Kramer, se meu composto vai ser potente ou potente? Foi para fisicoquímico. Será que tem algum parâmetro fisicoquímico que realmente se relaciona com compostos mais potentes ou menos potentes? Então, eles fizeram sempre a análise 2 a 2, né? Sempre os valores de Noael e, portanto, a classificação do composto como potente ou não potente, versus algum descritor que pode ser que esteja, sim, correlacionado com a sua potência. Então, que foram esses que o Nathan falou. Então, a de alerta estrutural, de classificação química, dose aguda, propriedades físico-químicas e Kramer. Exatamente. Então, E é por isso que essa parte acaba ficando mais complexa, e é o que eu falei, vocês têm que talvez ler um pouco, várias vezes esse paper, porque é muita informação, e se você não está acostumado, por exemplo, com o que o Derrick faz, você teria que estudar um pouquinho o que o Derrick faz. Inclusive, eles adicionam estatística envolvida que não está no Derrick necessariamente, que é
o Q-square e tudo mais, que são análises específicas para poder validar se o que a gente está vendo ou não. Inclusive, eles usam R para poder fazer isso. Tem Kramer, você tem que estudar o que é Kramer. Tem as propriedades físico-químicas. Tem estudo de avaliação de toxicidade, de efeito de toxicidade agudo. Então, é bastante informação e bastante denso. Tá bom? Fora um adendo que só esse um artigo adendo, Thiago? tem... Então tá suave. Um adendo aí, Só um adendo. Esse artigo, para quem for abrir para ler, na hora que vocês começarem a ler, tá tudo assim, material suplementar. Nossa, Então, assim, gente, tem muito material suplementar. Tem muito material suplementar. Tem muito material suplementar. Uma coisa que eu ia dizer sobre isso que eu esqueci de falar no começo do episódio é que eu fui procurar por curiosidade quanto que esse assunto, impurezas não mutagênicas, foi discutido, porque a gente falou que recentemente está sendo bastante discutido e tal. Quantas vezes ele tem sido discutido... Impurezas não mutagênicas. Foi discutido em literatura recente com o termo impurezas não mutagênicas ou impurezas não mutagênicas genotóxicas, enfim, qualquer tipo com essa informação. Só para vocês terem ideia, desde 1983 até hoje, só 27 papers foram discutidos sobre esse assunto. E, para vocês terem uma noção, que é mais legal ainda, de 83 até 91, só foram publicados 4 papers falando sobre isso. E, na realidade, nem é sobre isso. É resultados negativos de mutagenicidade de uma impureza que automaticamente ela acaba sendo não mutagênica. Quando a gente começa a estudar um pouquinho mais esse assunto, olha que maluquice. 2006. E para minha surpresa, que não é surpresa de 0 pessoas, a Adobo foi a primeira pessoa em 2006 que publicou o paper falando sobre relação estrutural. Que não é surpresa nenhuma. Que não é surpresa nenhuma. O CHQ3A é de 2006 também. Então, não, aí... Não, a revisão. Essa é a segunda revisão. Mas aí que tá. O CHQ3A, Q3B é de 94. Mas olha aí que tá. De 2006 pra frente, a coisa vem mudando, porque de 2006 pra frente foram 23 dos 27 que eu falei. E nos últimos 3 anos, é pelo menos 4 papers por ano. Ou seja, é um assunto que... Tá ficando quente. Tá ficando quente, porque eu acho que deve estar se transformando numa dor geral da galera. Exato. Porque, inclusive, o paper fala sobre isso, sobre a inviabilidade de toda impureza que a gente faça. Porque não é meio contraditório, não é que é contraditório, é que vai em vias diferentes. Hoje a gente fala de nitrosamina, que é uma impureza complexa, e a gente exige porque você tem uma incerteza se ela é tóxica, se não é impureza derivada de IFA. Então a gente fala, tem que testar um monte de coisa. Nesse caso, é totalmente o inverso. Porque não dá para testar todas as impurezas. Quantas vezes... E isso chega. Quantas vezes, quando a gente estava na indústria, as pessoas falavam, é melhor testar. Certo? Aí você tem que bater o pé e... Não existe testar... Assim, não é que não existe, né? Existe. Existe, a gente tem dados, né? Que estão sendo referenciados aqui. Mas eu acho que o fato é que o quão de fato necessário é fazer um teste em vivo de uma impureza. E aí tem a dificuldade da síntese dela, da obtenção em larga escala. Tem dificuldades. E quando a gente está falando, por exemplo, de modelos em vivo, não é só uma toxicidade pontual, né, que você consegue ver. Então, é muito... Sei lá, acho que é muito conservador, inclusive, a gente achar que o in vivo vai solucionar todo o problema da humanidade, sabe? Acho que ele vem solucionando, sim, mas a gente precisa agregar conhecimentos de diversas ferramentas, de diversos locais, para chegar a uma conclusão. Não, sim, claro. Sobre a toxicidade. Então, assim, eu passei uma vida inteira, a gente passou aqui uma vida inteira fazendo qualificação sem ir para estudo em vivo, né? Uhum. Porque é isso, a gente acredita muito mais no compilamento de informações já conhecidas, que é exatamente o que esses limites dos ICHs todos, né? Se baseiam, sem fazer estudo em vivo. E o paper fala, né, que eu já estou jogando... Enfim. A conclusão antes da gente falar dos resultados, mas aí ele fala justamente isso, que é praticamente inviável você fazer teste para tudo, vai totalmente na contramão do que a gente está discutindo hoje em dia de métodos alternativos, 3Rs e tudo mais, e pior, né, que não é pior, na verdade é o melhor,
você tem que saber exatamente o caso que você tem que avaliar. E a gente vai discutir o porquê que você avalia, o porquê que você não avalia, porque vai vir aqui nos resultados. Então, eu achei legal, eu fiz essa busca ontem com o pensamento de, por que recentemente está em 4, 5... E foi sequência, assim, eu acesso a Regulatory Toxicology. Muito provavelmente essas pessoas estão todas conectadas, né? São de mundos diferentes, não necessariamente. Tem pessoas do IQ, que é esse caso aqui desse paper que a gente está falando, do consórcio, e tem pessoas mas assim, grande parte são de indústrias. E são sempre os mesmos grupos, assim, isso que eu quis dizer. Assim. Então, não necessariamente nesse caso, nessas 4. Isso que é interessante, inclusive, porque são dores diferentes de pessoas então isso diferentes. É interessante, isso que eu ia falar. Sabe? Você tem o viés de serem as mesmas pessoas, mas não, né? Realmente é um assunto que está acontecendo. Interessante. E aí o resultado, gente, fizeram essa análise toda. Eu posso fazer o resultado, eu vou fazer o resultado tipo rápido e depois a gente começa a entrar nas discussões e aí eu deixo vocês falarem, tá? Mas é só para ficar mais claro. A base de dados original, somando todas as moléculas que teve, inclusive eu vou falar pro Leandro colocar um gráfico aqui que foi bem legal de descrição, que tem os dados, que é esse gráfico aqui que a gente está olhando. Ela foi somando todos os compostos e extraindo aquilo que a gente falou que dava para extrair, foram 2.815 compostos com toxicidades descritas, tá? Como potente, não potente, indeterminado, que a Iris falou. Depois disso, eles excluíram o que era mutagênico, que a gente falou. Eles fizeram o teste eles viram que tinha teste de Ames e o que era preditivo de teste de Ames. Vocês vão ver também aqui na árvore de decisão que o Leandro colocou. Sobraram 2.213 compostos. Dos mutagênicos, dos potentes, eles pegaram, naquele momento, o que desses 2.213, o que foi caracterizado como potente, eles reavaliaram, como a gente falou, por Expert Opinion, lá por Expert Revision, e eles pegaram 26 dessas moléculas que estavam classificadas como potente e passaram para não potente, porque eles julgaram as informações dos estudos e não julgaram robustas o suficiente para colocar naquela classificação. Assim sendo, dos 2.213 moléculas, só 54 moléculas foram caracterizadas como potentes, moléculas com toxicidade aparente. Então, das 2.213, só 54 foram caracterizadas assim. O que dá mais ou menos, posso estar enganado aqui no número, mas dá mais ou menos uns 4 ou 5% do valor total de compostos. 2,4. 2,4. Isso aí, Tati, obrigado. Do 2.213 dá 2,4%. E se eles colocassem, inclusive, o limite, isso usando aquele limite que a gente falou, que é o 0,2 miligramas por quilo por dia. Sim, que é 10 vezes superior que é 10 vezes superior ao ICHQ3A. Isso. Se a gente vai para o 1 miligrama, de fato, esse número ainda reduz. E daí você quer 0,6%. 0,6%. Que são só 14 compostos. Ou seja, de 2.223 compostos, só 14 compostos seriam classificados como moléculas potencialmente tóxicas. O que demonstra que uma quantidade muito pequena Porém, vamos voltar ao número dos 54 e vamos lembrar que tem os indeterminados, tá? Que aí aumenta um pouco os valores. Quantos foram classificados como indeterminados? 131 moléculas. Então aí, como é indeterminado e a gente não sabe a informação, aí a gente já está falando de um mundo de 180 compostos. E aí já vai para uns 10, 15% dos 2.000. Então, esse foi o desfecho, tá? Inclusive, eles segmentaram, dentro dessa segmentação, dentro do que era potente, eles segmentaram como altamente potente também ao longo da descrição. E os altamente potentes são justamente esses que têm um limite, teoricamente, o limite de ingestão menor que 1 miligrama. Exatamente. Então, potente é 10 vezes superior ao limite do ICHQ3A e altamente potente é o próprio limite do ICH, que é 1 miligrama. Então, agora eu drop the mic, vou passar para vocês aqui a palavra, porque aí eu estou falando muito nesse episódio. E aí a gente começa a descrever quem são, como foi, e eu já tinha discutido um pouquinho aqui com a Iris um pouco antes, e com a Ariane também, porque eu acho que elas têm um jeito melhor de fazer o resumão aí da análise estrutural. Porque agora, mais uma vez, considerando tudo aquilo que a gente analisou, os métodos que eles fizeram, o resultado inicial foi o que é potente, o que não é potente, vimos as porcentagens. Então agora vamos entender o limite e vamos entender os alertas estruturais. Não só alerta estrutural, né? Vamos entender a classificação química das estruturas químicas. Isso. Vamos avaliar, vamos entender como as diversas classificações, que são aquelas 5 que a gente falou anteriormente, poderiam ou não estar relacionadas com essa classificação de potente ou não potente. Perfeito. E aí, qual a primeira análise que eles fazem, ou se você quiser seguir fora da ordem, porque eles começam com a classificação do classifier, certo? Que dá toda aquela informação.
E eles encontram uma série específica de... Inclusive, eles fazem uma análise de preditividade. Ó, interessante. Grande parte de todas as análises estruturais que eles estão fazendo, eles analisam, por exemplo, o alerta estrutural específico, e aí eles falam, ó, das minhas 2.000 e poucas moléculas, 40% foi colocada como o alerta estrutural, vou dar um exemplo aqui, só para explicar o paper, hepatotoxicidade. Aí eles pegam essa porcentagem e falam, bom, então vamos ver se realmente a toxicidade da hepatotoxicidade seria um problema, considerando o meu NOAEL que eu olhei, que eu caracterizei como potente. A hora que eles fazem isso, eles observam, às vezes sim, às vezes não, eles observam que não necessariamente representa a grande massa dos 40% dos potentes. Sim. O que demonstra para eles que não é preditivo a hepatotoxicidade. Então, eles acabam mostrando, eles têm um valorzinho aqui, um score, que é a preditividade da toxicidade, que nada mais é que o desfecho que eles estão analisando dividido pela soma total de compostos. Porque o que eles querem entender, no final das contas, é quando eu analiso um desfecho, em teoria, teria que me carregar para o que são potentes. Se deu o alerta estrutural e eu sei que a toxicidade, por exemplo, a hepatotoxicidade é um problema, então vamos lá ver os estudos de todos aqueles que eu caracterizei como potente, se de fato eles forem hepatotóxicos. E aí não é o que acontece em alguns casos, e é o que acontece em outros. Então eles colocam esse score de preditividade. Sim. Mas pode falar, Liz, desculpa. Já tinha. Estou falando muito. Não, a gente vai se complementando. Beleza. Pode ir. Então a primeira análise, né, sempre é 2-2, né? Comparar a classificação de potente e não potente versus alguma dessas características que eles alocaram os compostos. A gente está falando aqui sobre a classificação desses compostos, né? Como que a sua classificação química estaria ou não relacionada com a potência toxicológica deles. Aí, e mais uma vez, eles também fazem essa questão, né, da capacidade preditiva dessa classe em entender qual que é a potência do composto. E daí é que é legal que, na verdade, eles encontram exatamente aquilo que o Harvey, em 2017, já tinha identificado, que são realmente quais são aquelas classes químicas que apresentam uma preocupação toxicológica maior do que as outras classes químicas. Então, por exemplo, o organofosforado, eles encontraram... Para surpresa de zero pessoas. Eles encontraram que realmente ser um organofosforado, a probabilidade de ser potente é grande. Assim como os carbamatos, por exemplo. 0 pessoas também. Pois é. Ou, por exemplo, policíclicos halogenados. Também descobriram que se o seu composto, então, é um policíclico halogenado, a chance dele ser potente é grande. Posso fazer um adendo? Vocês estão olhando aqui, as pessoas, eu vou pedir pro Leandro depois colocar, é só porque eu vou falar. Esse composto 18, vocês estão vendo o composto 18 aí? Composto 18 3. Na figura? Na primeira, no A. Esse composto 18 Sim. aqui, ó, ele é o agente laranja, que foi um resquício da guerra do Vietnã de biocidas, que é uma impureza que degrada a partir de uma outra molécula específica, que isso aqui é, assim, super, hiper, mega tóxico. Então, assim, a gente já falou sobre isso, inclusive no Instagram, tem lá, dá pra gente falar sobre a história do agente laranja, se vocês quiserem, porque fala bastante sobre a guerra, sobre como que os Estados Unidos e a própria... na época da Guerra do Vietnã, como que eles utilizaram essa molécula, como que ela forma, e ninguém sabia. Olha eu causando aqui, dá um bom vídeo isso, viu? Então, mas ninguém nem sabia sobre isso, na realidade. É que foi anos depois que as pessoas começaram a nascer com deficiência, ou com algum tipo de... malformação, e aí foram puxando, e tem disso aqui até hoje na mata lá. Mas continua, desculpa. Tretão. Bom, então eles entenderam, comprovaram aquilo que já tinha sido descrito pelo Harvey, que é também o que motivou a decisão de usar 1 miligrama como limite seguro para qualificação de impurezas, e encontraram os mesmos compostos. Então, por exemplo, outra classe, né, daqueles que eles chamam de organotióis também, se o meu composto for um organotiol, a chance dele ser classificado como potente, ou seja, ter um limite de exposição menor que 10 miligramas é muito grande, e assim por diante para diversas outras classes químicas que entenderam se existe correlação ou não. Isso aqui, na verdade, comprova então o que o Harvey disse, e isso é bem legal, que, né, demonstra que os dois estão em conformidade.
Aí depois eles passaram... Diga, Tiatinha. Desculpa. Não, diga, Tiatinha. Não, que depois complementarmente, né? Aí, depois dessa avaliação do Harvey, aí eles vão realmente para os endpoints, né? Sim, Das estruturas para avaliar o tóxico geral dessas classes químicas, né? Isso. Que é o que o Nathan falou no começo, que não é só porque, não é mutagênica, acabou, quais são os outros desfechos. E aí é o exemplo que também você trouxe, de que a gente teve um caso que, às vezes, menos de 1 miligrama, ele tinha um outro tipo de toxicidade que seria mais grave do que só defender 1 miligrama dia, sabe? Igual o CH pede. E só dizendo de novo sobre esse caso, eu fui olhar para a estrutura para ver se ela se enquadraria em alguma dessas classificações e não. Então esse realmente, nossa, foi um caso bem assim, que sai da maioria do que acontece aqui com os compostos. Isso me deu um certo medinho. Mas assim, eu entendo que é exceção, né? Tanto que é isso. Todos os limites que são definidos, eles defendem, né, com a probabilidade de de seu composto ser contemplado por esse limite, mas sempre vão ter aqueles que vão estar fora, né? Por exemplo, limite de 1,5 do TTC para impureza mutagênica, ele engloba 95% dos casos. Então, pode ser que sim, exista uma impureza mutagênica que seja mais potente do que usar o limite de 1,5. Exato. Então, né, existem aquelas exceções, infelizmente. Elas vão sempre existir, e que por isso, mais uma vez, é importante fazer uma análise, uma avaliação global, geral do composto, para realmente entender o que está acontecendo. Bom, daí em seguida, então, vem o que a Ari falou, né, que então, agora eles estão avaliando sobre os alertas estruturais que são desencadeados pelos compostos que estão na base de dados, e vão, de novo, tentar entender se existe a correlação entre o disparo desse alerta e a classificação do composto como potente ou não potente. Que foi isso que Só um adendo? Posso... Não, termina. Não potente. Não, foi isso que o Nathan falou, por exemplo, sobre hepatotoxicidade. Então, se o meu composto é hepatotox, eu consigo saber que ele vai ser potente ou não? Tipo, eu só dei a informação pra você. Ele é hepatotox. Classifica ele como potente ou não potente. Eu vou conseguir fazer isso? Daí eles identificaram que não. Hepatotox não é preditiva em relação à potência. Antes de você falar sobre isso, só para os endpoints que eles analisaram, nesse caso foi com o Derek, foi disfunção mitocondrial, carcinogenicidade, lacrimação, toxicidade aguda, inibição de colinesterase, erupção cutânea, toxicidade no desenvolvimento e hepatotoxicidade. Até tem a tabelinha aqui, o Leandro vai colocar também aqui para vocês. E aí vocês vão olhar que tem a quantidade de pessoas... Essa hora que o Leandro chora. O Leandro chora ali, mas ele faz no final, ele reclama. Ele só é garoto chaqueca, vocês não entenderam ainda. E aí tem toda a informação de quantos alertas estruturais para cada molécula foi disparado. Então, por exemplo, aqui a gente está falando de toxicidade. Das 2.231 moléculas, 461 moléculas tiveram hepatotoxicidade como um alerta, mas essas eram não potentes. Aí, das indeterminadas, que a gente falou que são 131, 46 moléculas tiveram os alertas estruturais para hepatotoxicidade. E das que eram potentes, só 25 moléculas tiveram o seu alerta disparado. Então, assim, aí você tem todo bonitinho e aí você começa a fazer. Mas, peraí, hepatotoxicidade, só 4,7% das moléculas que tiveram um alerta estrutural, na realidade, são potentes, são classificadas como potentes. Então, assim... Não é necessariamente, né? Não tem uma correlação direta. Exatamente. Me desculpa. Não, imagina. O contrário aconteceu, por exemplo, com inibição da colinesterase, exatamente, que depois a gente vai falar com isso, que aí 31% das moléculas que foram observadas e tinham um número um pouquinho maior já, não era um número pequeno como eram em alguns outros casos, elas sim, 31% delas já foi caracterizada como potente. Então já gerou um alerta de, olha, se o meu alerta estrutural, quando eu fizer a minha análise, disparar um endpoint aqui de uma toxicidade relacionada à inibição de colinesterase, eu acho que eu tenho que olhar para essa molécula um pouco melhor. Exato. Sabe? Sim. Então, desculpem, cortei você. Não, relaxa, assim, a gente tá indo no... Pode falar, Maria. Eu acho que o que é muito legal, inclusive, porque eu lembro que quando a gente começou a fazer a qualificação, que não... Assim, faz bastante tempo, mas não é tanto tempo assim, né? Pensando no mundo da ciência, as pessoas achavam que era só fazer em sílico, né? E aí apertavam os botões lá do sistema
especialista, por exemplo, que é o que vai te dar esses diferentes desfechos aqui. E aí falava, então, é isso daqui, isso aqui não é, isso aqui, né, isso aqui tá ok. E, às vezes as pessoas ignoram, né, os desfechos que estão lá, porque ficam muito focados em mutagenicidade e etc. E aí a gente percebe que não, né, que você precisa, não basta só fazer um in silico. Então, acho que essa é uma mensagem bem importante, porque já você tá falando não basta fazer em sílico, significa só apertar o botão e rodar o experimento no computador, é isso? Não, nem só isso. Acho que qualificar e dizer se uma molécula, se uma impureza é tóxica ou não, ela vai além do uso de uma ferramenta em sílico, né? Acho que para a mutagenicidade a gente tem já muito bem estabelecido que sistema estatístico mais especialista, mais expert review, você consegue fazer uma conclusão robusta, mas a toxicidade geral é bem mais complexo. O in sílico, ele entra ali no seu rol de ferramentas, de abordagens, mas definitivamente ele não é suficiente, né? Prossiga, depois o alerta porque é isso, né? Tipo, não é suficiente e se sua análise fosse baseada apenas no in sílico, você talvez falaria que um composto é potente, por exemplo, no hepatotóxico, mas ele poderia não ser também, né? Exato, não, acho que pro bem e pro mal, Pro bem e pro mal. Exato. E depois, então, dos alertas estruturais, Iris, qual foi a próxima etapa? Beleza. Talvez eu vá falar fora de ordem. Tudo bem. Mas daí eles avaliaram a questão sobre a correlação que pode existir entre a classificação de toxicidade aguda dos compostos e a potência toxicológica deles, né? Então, tentar entender se a classificação GHS do composto, ela prevê a potência de acordo com esses valores de NOAEL, né, que definem que a gente definiu, Isso, meu Deus, mais uma coisa que não foi tão, assim... Surpresa para 0 pessoas. Surpresa para 0 pessoas, mas que sim, se o composto é classificado como tóxico agudo, a chance dele ser potente nessa classificação do estudo é grande também. O que eles falam é que existe uma ligeira tendência de correlação. Só que aí, não é engraçado, né? O que foi bom é que a tendência de... curioso. A tendência de correlação foi certinha. Então, aqueles que eram potentes tinham uma tendência de toxicidade alta aguda. E os que não eram potentes tinham uma leve tendência a não ter a toxicidade e ser caracterizado de acordo com o GHS em grupos 4 e 5. Então, é interessante ver que não é a correlação perfeita, então provavelmente não teve um R legal, mas... tem uma curvinha ali que está mostrando o caminho, né? Então, para 0 pessoas, para surpresa de 0 pessoas. Para cada item, o Natan tá zero surpresa. 0 surpresa. Todo mundo já sabia todos esses itens. Ele só quis compilar. Ele quis mostrar, né? Mas é importante também, né? Então, é isso que eu ia falar, assim. Eu acho que a gente parte... Porque como tudo isso está já muito consolidado, né? Então, você olha o ICHQ3A e Q3B de 94, 96... E você fala, esses aqui são os limites, né? E aí? Você acredita? Confiar? Você pode desconfiar disso. E uma vez que você tem um paper que vem aqui colocar em xeque não só esses limites, mas a forma como a gente está avaliando isso é extremamente importante. Não, e é interessante que eles falam também que, por exemplo, quando a gente pensa no AEL, muitas das vezes a gente está falando de um estudo de longa duração, de um prazo maior, não agudo. Aqui a gente está analisando o agudo. Então, é muito provável que se a molécula ela é tóxica no longo prazo, em estudos de longa duração, ela provavelmente também vai ser tóxica nos de curta também. E aí eles captaram um pouco dessa correlação nessa predição, nesse experimento. Sim. Perfeito. Ou não, né? Sim. Mas seria mais o contrário, né? Se ela é tóxica aguda, a chance dela ser tóxica crônica é maior. Não, então, isso sim, mas se ela... Mas aqui, se você pensar que ela é tóxica no longo prazo, se você aumentar a dose, provavelmente ela vai ser também no agudo. Aí sim. Você tem que ter uma correlação de dose que é o que vai fazer a diferença, que nada mais é do que o less than lifetime que o ICHM7 traz. Quanto menor a exposição, quanto mais curta a sua exposição, maior se permite de ter uma exposição com compostos tóxicos, né? Enfim, então, se ele for muito como mutagênico, você pode ter microdoses ao longo da vida que você vai ter um problema igual se você tivesse uma macrodose numa curta duração. É isso. E
E depois, Haberzinho aí pra dizer sobre isso. quem conhece Haber, deixa nos comentários também, a gente fala sobre isso. Nossa. Podia fazer uma reunião, tipo aquela foto do Einstein com todos os prêmios Nobel dos últimos anos, assim, dos últimos anos. Dos vivos, você quer dizer? Séculos. Não, Séculos. não. Aquela foto clássica que só tem uma mulher que Marie Curie maravilhosa. Beijo, Marie. Melhor ela não receber. Essa aqui é uma foto nossa espectro, eu ia falar, vai estar cheio de mulher, vai estar cheio de mulher. Meu Deus. Não, mas eu tô pensando em todos os Eu não entendi. Não, é que eu ia falar que a gente vai falando o nome das Haber, pessoas. é. Tipo... Todas as Haber, pessoas que a gente como cita. se fossem assim, né? Nossos brothers aqui. Mas no caso são as pessoas que são os primeiros autores dos papers. Exato. Segue. Beleza. E aí a última... Então, penúltima. Penúltima. Tem, então, em relação à classificação de Kramer, né? Então, conforme a classificação do composto em Kramer, eu consigo prever se o meu composto vai ser potente ou não potente. E aqui, na verdade, eles encontraram resultados Isso foi legal. que tem muitos falsos positivos. Então, Exatamente. Então, com Kramer não é suficiente para você entender qual que seria a classificação da potência dessa impureza. Você quer falar alguma coisa? Porque eu ia dizer, o que o paper mostra é justamente isso. Não é suficiente. Não significa que ele não possa ser usado dentro de uma abordagem mais robusta. Exato. Mas você não pode classificar com o Kramer, somente com o Kramer. E tem software que faz isso, inclusive. E aí você falar, então... essa é a minha informação, ela é mutagênica, sei lá, ou tóxica e foi tal. uma coisa que o paper não fez, né? Que ele não fez a correlação entre essas diversas classificações, essas 5 classificações, e a comparação com a potência, né? Então, eu não tenho a dependência que existe, por exemplo, entre a classificação de Kramer e o meu alerta estrutural com se ele vai ser potente ou não. Pode ser que aí eles chegassem a algum resultado diferente. De analisar 2 variáveis e tal. De realmente compilar variado, isso, compilar todo mundo, o resultado de todo mundo, e aí, então, entender se é potente ou não potente. É sempre 1 a 1, né? E aí, esse ponto, só com Kramer, inclusive, na verdade, só que você tocou nesse assunto, mas é o desfecho da conclusão, é que você precisa de mais de uma ferramenta para poder analisar e bater o martelo e dizer... Para surpresa de 0 pessoas. Para surpresa de 0 pessoas também. Mas Kramer, de fato, dá muito falso positivo. Ou seja, eles preveram... com Kramer foi predito várias moléculas, classificação 3, se não me engano, foi acho que 90%, se não me engano, uma coisa assim. Só que aí muitas delas estão na classificação de não potente. Sim. Então aí fala, como é que ela é não potente e tá na classe 3? É que eu acho que Kramer, ela é bem... É muito superficial. É uma muito análise simples. bem superficial. É muito simples, né? Eu entendo que mais para classe 1 que faz sentido, porque daí quando se trata de compostos meio que são endógenos, né? Que daí realmente, talvez um composto classe 1 de Kramer muito provavelmente seria não potente, mas daí o resto começa a ficar meio... É meio genérico, né? Exato. E aí, agora sim, a última? A última, que foi então tentar entender se tinha algum parâmetro físico-químico da molécula que pudesse se correlacionar com a sua potência. E aí eles não conseguiram encontrar nenhuma correlação. Essa é a surpresa, não é de 0 pessoas. Eu sempre fico pensando que dá pra achar uma correlação, mas às vezes não dá mesmo. É o que eu acho que no caso a caso dá. No caso a caso a gente acha a correlação. Não, claro, caso a caso, quando mas você compara duas coisas também, né? Uma coisa é você falar, minha molécula é lipofílica, mas eles falam ela isso. Vai ser tóxica. Tipo, isso é uma coisa, mas comparar a lipofilicidade entre 2 compostos em que um deles eu sei a toxicidade e eu faço de forma comparativa... isso é diferente. E daí eu acho que sim, mas a Tati ia falar alguma coisa. Fala, Tati. Não, mas eles deixam claro isso, né? Eles falam que a questão da similaridade realmente é estranho, né? Mas eles deixam claro que, por exemplo, se é proveniente, sei lá, um produto de degradação, uma impureza proveniente do próprio IFA e tudo mais, essa questão de similaridade aumenta, né? E aí a questão da característica fisicoquímica, você consegue fazer essa correlação melhor. Eles descrevem, eles falam em algum momento isso. Claro que para essa questão não, porque eles pegaram essas classes orgânicas, essas classes químicas, e às vezes, sei lá, era uma impureza, algum outro composto que está na rota de síntese para formar o IFA e tudo mais. Então, assim, eles falam, em determinado momento eles falam que tem como utilizar essa questão de similaridade, eles falam até uns softwares que eles utilizam. Também é uma coisa que a gente também trabalha para fazer essa similaridade. Você tem um NIME, inclusive. Exato, NIME. Mas ele diz, sim, que
quando é proveniente do próprio IFA, o produto de degradação, fica mais fácil de fazer essa correlação, sabe? Eu nem, você falou, Tia, que é estranho, mas não é nem que é estranho para mim, é que eu sempre tento achar que existe uma correlação para poder explicar, dado as características, assim como o alerta estrutural mesmo, né? Se a gente mas pensar... é que eu falei, no caso a caso, sim, mas eles avaliando um todo... Não acharam a correlação. Não conseguem fazer isso de uma maneira mais empírica, né? E só um adendo, vocês estão vendo provavelmente aqui, não sei como é que o Leandro vai fazer... A Tia tá falando, provavelmente ela vai aparecer na tela para vocês, mas você vai observar que nós três estamos olhando para a esquerda, porque de fato a gente está olhando a Tia aqui na tela, então não se espantem, a gente abstrato, né? Não se espantem, porque a gente está vendo ela fantasma, aqui. Ele está no meio de nós. Exato. Bom, e aí então eles fecharam todos os resultados e aí tem algumas conclusões que vale a pena a gente frisar e eu quero só puxar a primeira e depois tem outras que você vai falar e provavelmente vocês vão falar. Vou. Você gosta tanto de concluir? É que a primeira de todas é que eles falam que de fato tem impurezas não mutagênicas que você precisa dar uma observação mais detalhada e dedicada, mas neste estudo as principais não são drug-like. Sim. Ou seja, não são moléculas que a gente pode correlacionar diretamente com o fármaco. Isso é muito interessante, porque as principais são esses biocidas, que são moléculas que são utilizadas para combater micro-organismos, por exemplo. Então, essa é a primeira coisa que eles viram. Tipo, eles fazem um statement. Tem molécula? Tem. Temos que olhar caso a caso? Tem, porque não dá para falar, legal. Mas a maioria não é. Mas do que eu vi, inclusive, a grande parte não é derivada de fármaco. Então, são coisas outras específicas, sim, né? O que começa a comprovar justamente que 1 miligrama é apropriado, sim. Exato. Ser o limite de que, controle. inclusive, eles defendem isso. Por quê? Porque na maior parte das vezes, as moléculas que são derivadas de fármacos provavelmente não têm a toxicidade. São não potentes. Então, dentro de 1 miligrama, como a gente falou, só 0,6% estava dentro de um limite tóxico que seria mais baixo. Só que provavelmente essas moléculas não são derivadas de fármaco. Isso. Então, assim... Não, eles comprovam que são realmente biocidas mesmo. São biocidas, né? Então, o que acontece 1 miligrama parece ser muito coerente para você utilizar e controlar nos fármacos. Exatamente. Mas, lembrando, é uma análise de caso a caso e você tem que ter uma atenção específica para o seu projeto. O que mais que eles falaram? Então, isso eu achei bem legal, que ele dá uma certa tranquilidade pra gente, no sentido de, relaxa, aqueles compostos que têm limite de exposição menor que 1 miligrama, a chance deles serem impurezas em medicamentos é muito baixa, então vamos ficar tranquilo, então 1 miligrama é apropriado. Eles, de novo, comprovam aquelas classificações que o Harvey tinha dito, né? Então, de quais seriam os compostos que poderiam sim ser considerados mais potentes. E a partir da análise de alerta estrutural, eles comprovam mais algumas coisas, que é principalmente essa questão de, se o composto é inibidor de acetilcolinesterase, a chance dele ser potente é grande, então fica aí um alerta de que eu preciso realmente conhecer quais são os alertas disparados para as minhas impurezas, e que, a depender deles, eu vou precisar controlá-los nos produtos abaixo dos limites que o ICHQ3A e Q3B descreve. Então... Posso falar os alertas? Opa! Já tá aqui na minha mão já. Bora. Então, o que eles encontraram, que é inibição de colinesterase, toxicidade aguda, alta, a erupção cutânea principalmente focada em compostos com cloro, tá? Que eles chamam de chloracne, tá? Toxicidade no desenvolvimento, e possibilidade de lacrimação. Esses são os desfechos dentro dos alertas que eles observaram no DEC e que, de fato, tiveram uma correlação e uma representatividade maior. Por exemplo, como a gente estava falando, hepatotoxicidade não foi um dos alertas que gerou um grande problema. E aí eu acho que é legal também dizer, porque por mais que eles deem esses alertas em relação a quais são os desfechos toxicológicos em função das características estruturais que estariam, sim, relacionados com a potência, eles deixam claro também que isso também tem que ser avaliado caso a caso, porque pode ser que a mesma estrutura seja observada no IFA. Então, apresentar um alerta estrutural de, por exemplo, toxicidade no desenvolvimento para impureza, que a classificaria como impureza tóxica, potente,
não necessariamente isso é relevante na minha avaliação de risco, né? Porque o IFA por si já poderia desencadear esse desfecho. E provavelmente o IFA tem os dados e os estudos. Então você vai lá e... ele tem. Então você vai lá e olha e analisa. E já que você puxou o gancho, eu não sei o que você vai falar, mas eu quero só colocar um adendo que eles citam aqui também, que na maioria dos casos... Era isso que você ia falar? Noel... Então eu não tava com isso na cabeça, mas é bem isso que vem em seguida. É que... Na maioria dos casos, o NOAEL das impurezas que eles possuem, correlacionando com o NOAEL do IFA, testando no mesmo modelo, eles são parecidíssimos. Não, e 74%, maior, né? 74% das impurezas que tem NOAEL, né, quando comparado com os IFAs, eles são ou iguais ou menos potentes do que o próprio IFA. Então, isso é uma informação super relevante. Uma tranquilizada. E que justifica, inclusive, usar 1 miligrama. Mais uma vez. Fala, Tchatcha. Nada, a Iris terminou. Ai, desculpa. Cortei aqui. Não, mas era isso. Acho que tem alguma outra coisa que a gente não passou. Assim. Não, no final também eles deixam claro, eles retomam a questão do... Quando eles falam, né, que em geral, que apenas só esse pequeno número de impurezas mutagênicas, né, com essas características estruturais que foram selecionadas, não estão contidas, né, no IFA em si. Isso já justifica, então, uma avaliação de segurança adicional, né, ou um limiar mais baixo para se qualificar, e ele inclui, né, além daqueles desfechos que você comentou, ele inclui os que o Harvey também observou. Então, tipo, acho que o Harvey também é um próximo artigo. A gente vai ter que fazer um review do Harvey, né, pelo jeito, né? Do Harvey, exatamente, porque... não sou review, mas é só... Harvey, cola aí. É o Harvey 2017. É para fazer uma complementação, é uma complementação das classes químicas, né, que ele observou, né? Tem, claro, você falou das acetilcolinesterase, mas também tem beta-lactâmicos. Isso, eu ia falar, né? A classificação no modo final aqui, eu até tenho aqui, né? A classificação seria polialogenado, de benzodioxinas, de benzofuranos, bifenis, organofosfatos, que também a gente já sabe, né? Que, aí os carbamatos, aí tem os beta-lactâmicos, tem policlorinados. E esteroides foi muito interessante, porque eu não esperava que tivesse... E é exatamente na parte do esteroide que ele faz a comparação com o próprio IFA. Que é assim, beleza, eu tenho impureza que dispara alerta principalmente de toxicidade no desenvolvimento relacionado ao corpo esteroide, mas o IFA também vai ser. Também vai ser, exatamente. Aí polialogenados de benzenos, organotióis, sistemas alifáticos cíclicos. Então, eles caracterizaram tudo isso, vinculado com o que o Harvey também disse, realmente. Mas os esteroides foi bem interessante para poder ter essa imagem que não necessariamente você tem que se preocupar. Ou tem, né? Depende, caso a caso, mas... no final, gente, tem que olhar, né? Gente, apareceu um like aqui pra mim, olha. Deu um like. Que a gente fazia assim, vai aparecer o like pra você lá. Arrasou, Ari. Tecnologia do Teams. Maravilhoso. No final, leiam o artigo, fizemos um resumo, mas leiam o artigo. É verdade. E façam as avaliações completas. Não tem número mágico, né? Assim, tem alguns indícios de que 1 miligrama continua sendo seguro para impurezas. Mas... Indícios fortes. Indícios fortíssimos. Até por isso que o CHQ3A traz esse ponto. Mas faça a sua avaliação. Inclusive, se vocês quiserem, a gente traz mais sobre esse assunto, porque como a gente falou, tem mais papers que saíram, inclusive tem papers que discutem limites maiores, tem benchmark do que está sendo feito na indústria, se vocês quiserem saber o que está sendo feito na indústria, coloca aqui. A gente pode trazer o que a gente faz, inclusive nos nossos limites e tudo mais, para falar se está em concordância com eles ou não. Eu adoro falar de tudo isso. A gente percebeu isso aqui está em concordância com o que a gente faz. Sim. Exatamente. Tudo isso foi discutido. Exato. Mas faz sentido e outra, né? Cada caso é um caso. Então, gente, o último não tem uma fórmula mágica. O último adendo que vale ressaltar é que quando a gente pensa em beta-lactâmicos tem uma outra caixinha de discussão de impurezas não mutagênicas, que são efeitos sensibilizantes, que é um pouco mais complexo, que eles não abordam aqui, e eles citam, inclusive, que eles não estavam pensando em tratar isso. Então, também não é só, beta-lactâmico, vou me preocupar. Você tem que se preocupar com o... Que aí vem daquela árvore de decisão que a gente estava falando, que não é só pensar que é mutagênico, não é mutagênico, você estira e não analisa mais nada. Então,
tem uma outra questão de sensibilização que você precisa estudar também, certo? Mais alguma coisa? Iris? Tchatcha? Falamos tudo? Não, obrigada. Eu acho que... Falaram tudo. Foi bom, né? Eu acho que é isso. Eu gostei realmente de... Esse paper foi eles que Ficou escolheu, bonito. Foi eles que escolheu. Foi. Vocês não sabem disso, mas foi ela que escolheu. Não, e... A minha sugestão seria outra, mas ela escolheu esse. Não, e é engraçado Só que ela, porque... ela mesma falou que depois de tudo, ela falou assim, nossa, Tchatcha, tem muito material suplementar. E eu me desculpa. Não, e outra coisa também que aconteceu, que toda vez, acho que todos os outros nossos paperando que a gente fez aqui, foi o Natan que escolheu, e eu sempre chegava falando alguma coisa. Eu falei, não gostei por causa disso, não gostei por causa disso. E aconteceu exatamente o contrário dessa vez, que eu falei, porra. Dessa vez eu que falei, eu não gostei disso aqui. É verdade. Dessa vez Então tudo escolhe fez você de sentido. novo. Não, mas aí a gente tem que fazer todo mundo escolher. O próximo a Maria escolhe. Isso. Ou a Tchatcha escolhe, pode escolher Ou vocês também. escolham. Ou vocês escolham. Manda um paper pra gente discutir também. Podia ser, né? Vocês poderiam mandar Podia um paper. uma roleta a gente russa. escolhe. A gente discute. Deus amado. Bom, mas Fechados. fechando então, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, comentário pra gente lá, dá like no vídeo, inclusive, dá o joinha lá, que ajuda bastante ao YouTube entender que a gente tá no caminho certo e enviar para mais pessoas. Nas plataformas de áudio da sua preferência, Spotify, Apple, qual outra? Google também, né, Leandro? Seu agregador de podcast favorito. Dá o joinha lá pra gente. No Spotify, principalmente, tem como você interagir com a gente também, dizer se você tá gostando ou não, mandar mensagem, a gente consegue ler. Sempre deixa mensagem pra vocês se vocês estão aprendendo ou não com a gente, que esse é o intuito principal do podcast. Coloca lá pra gente poder saber se vocês estão gostando ou não, com dúvidas. Os 2 últimos episódios gerou bastante perguntas, a gente recebeu bastante informação de gente querendo saber os trabalhos, de gente querendo ler um pouquinho, discutir dúvidas, então mandando... Tem uma pessoa que mandou mensagem que falou que vai mandar uma lista de dúvida. Uau! Sobre extraíveis e lixiviáveis e a apresentação do Lucas. Então, assim, vai ter mais bastante dúvida coisa. Pro Lucas? Mais dúvida pro Lucas. Então, mandem lá, a gente fica muito feliz, porque a gente tenta responder na medida que a gente consegue, claro. Todas as coisas, porque tempo é o que é um pouco mais escasso aqui pra gente. Mas mandem mensagem também. E quem quiser nos seguir nas redes sociais, quais são? Iristica. Iristica também. Ô, louco! Mas aí tem que seguir a Ariane também. Spectra Soluções Científicas no Instagram e no LinkedIn. Pastelaria Podcast, YouTube, Spotify ou seu agregador de áudio. Exatamente. Predileto. No LinkedIn a gente também tá botando bastante corte lá, então se vocês são das pessoas que consomem esse conteúdo, vai lá e nos ajuda, certo? Link na descrição também da Axios, nossos parceiros aqui que estão ajudando a gente a viabilizar o podcast. Caso vocês tenham interesse, algum tipo de questionamento, problema, necessidade, quer desconto, manda mensagem lá, acessa o site e entre em contato com o Sérgio que ele vai poder te ajudar. Qual o Serginho? Exatamente. E se você trabalha com cromatografia, você quer se desenvolver um pouco melhor, também tem os links dos nossos parceiros do Cromatografando, guia de filtros, coluna preparo de amostra, acesso ao link do curso, tá tudo aqui embaixo na descrição, é só acessar, certo? Mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, a Tchatcha precisa... Tchatcha, Obrigada, você já tá gente. quase dormindo aí já, né? Quase. Não, quase. eu tenho que buscar a criança. É buscar verdade. Julinho. É verdade, ó. Tchatcha, Nossa. obrigada pela sua participação. Muito gostoso conversar com você sempre. Na próxima você vai estar aqui, Tchatcha. In person. Tá bom? Dezembro eu chego. Beleza, Brasil. então dezembro já tá gravado, ó. Você acabou de Segura, falar. Brasil. Dezembro vai Tá ter bom. Tchatcha na mesa, hein? Então, como o Pasteur dizia, que o acaso favoreça as mentes separadas. E com certeza uma das informações que a gente discutiu aqui seja o acaso que vocês estão esperando. É bom você ir treinando, porque você não pode esquecer quando for a sua vez de falar desse lado. Não foi isso que eu esqueci de falar. Ainda bem. Foi nisso que eu falei. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau. Tchau. Ih, parabéns.